Era imperioso que hoje os partidos todos e os seus presidentes começassem por deixar uma nota de pesar já afirmada no dia do falecimento do Santo Padre, mas cujo funeral se realizou em Roma hoje e que merece uma nota de consternação e de seguimento e de acompanhamento de todos os partidos. Por isso mesmo, Chega, tal como outros, e infelizmente não como outros, optou por não fazer campanha eleitoral neste dia. Há, no entanto, dois dados que merecem um destaque, porque a realidade do país não para e que não devem ser descartados. O primeiro prende-se com a saúde. Nós tivemos este sábado 7 urgências encerradas no país. 7. Depois do debate que tive com o Primeiro-Ministro na última semana, em que o Primeiro-Ministro defendeu o trabalho que o Governo tinha feito na saúde, ao contrário do Chega, que lhe apontou as falhas gravíssimas que os portugueses sentiam dia a dia na saúde, hoje ficou a melhor prova de todas de que o Primeiro-Ministro mentiu e omitiu. Mentiu quando disse que a saúde estava a recuperar e melhor, pois não se pode imaginar que estejamos com mais urgências fechadas este ano do que no ano passado, e sabendo também que amanhã vamos ter 8 urgências encerradas também, para já, em todo o país, sobretudo na região de Lisboa e de Val do Tejo. Isto é um falhanço gigantesco do Governo que tem que ser apontado. Num dia e num momento em que as pessoas sentem que não têm o acesso mais básico à saúde. Porém, não é para apontar o dedo que estou aqui. É para perguntar onde anda a Ministra da Saúde. Onde raio anda a Ministra da Saúde? Num dia em que as urgências estão fechadas, em que há hospitais que não estão a atender como deviam, onde é que anda a Ministra da Saúde? Onde é que anda a Ministra da Saúde? Porque é que não dá explicações do que está a acontecer e o que é que vai melhorar e que garantia podemos ter nos próximos dias de que vamos ter uma saúde mais aceitável para todos e que vamos ter as urgências abertas, ou pelo menos alguma solução para quem precisa delas. Não sabemos o que pensa a Ministra da Saúde e não sabemos como vão resolver o problema. Isto é o drama verdadeiro de um governo incompetente e ausente. E é isso que temos que apontar num dia como o de hoje. É um governo incompetente porque não tratou de, num ano, fazer o que António Costa não fez. Garantir que com os impostos que pagamos temos uma saúde decente. É incompetente porque sabe que há escalas de férias, que há escalas de ausências, sobretudo em dias feriados e em dias de férias, e nada fez para acautelar que essa saúde era acessível. Muita gente não pode ir à saúde privada. Muita gente não consegue pagar saúde privada. E por isso estão privados de entrar no serviço de saúde quando precisam dele. Isso é responsabilidade ou irresponsabilidade do Governo. O Chega procurará que ainda esta semana, na Assembleia da República, seja possível, embora com dificuldade, chamar de urgência a Ministra ao Parlamento para dar uma explicação sobre o que se passa na saúde. Esta é a última semana antes do início formal da campanha eleitoral. Há também uma reunião da Comissão Permanente na próxima quarta-feira. Porém, na terça-feira há uma conferência de líderes em que o Chega procurará, dada a situação absolutamente emergente e extraordinária, chamar à responsabilidade da Ministra da Saúde. Não é aceitável, estejamos à porta de campanha eleitoral ou não, que se aceite que um país tenha 7, 8, 10 ou 15 urgências fechadas, no momento em que as pessoas estão em casa ou que estão ausentes do seu local de trabalho e se precisam de saúde não a têm, ou têm de recorrer ao setor privado. Temos que ter da parte do Governo uma resposta e o Chega procurará obter esta resposta. Em qualquer caso, mesmo que a Assembleia da República entenda que já não há condições para um debate ou para o chamamento à razão da Ministra da Saúde ao Parlamento, em urgência, o Chega procurará obter respostas urgentes em 48 horas sobre o que pensa o Governo fazer para garantir que vamos ter um reforço do pessoal nas urgências e nos serviços clínicos nas próximas horas, que não vamos ter os próximos 2 ou 3 fins de semana em que se espera melhor tempo no país todo, com falhas gravíssimas para os que estão e para os turistas que nos visitam, e que os hospitais públicos estarão abertos, nomeadamente para grávidas, em trabalho de parto, e que não continuaremos a ter o que vimos a semana passada acontecer no Seixal. É isto que é preciso garantir e é isto que nos empenharemos, apesar de todo o ruído público, em garantir nos próximos dias. Não queria deixar
no dia de hoje, sabendo e tendo tido conhecimento das ocorrências que ontem tiveram lugar, de dizer o seguinte. Nós ontem celebrámos um dos dias da liberdade em Portugal. E eu não posso deixar de dizer que nós assistimos permanentemente a uma Câmara Municipal de Lisboa que procura condicionar todas as manifestações que não são do espectro, estranhamente, sendo até um presidente da Câmara do PSD, que procura condicionar todas as manifestações que não são do espectro do Bloco de Esquerda, do PCP ou da área socialista. Nós recordamos-nos, quando aqui no Parlamento nos quisemos manifestar e que a Câmara de Lisboa nos obrigou a ficar a 100 ou 200 metros do Parlamento. Nós recordamos-nos quando no Castelo de São Jorge era colocada uma bandeira da Palestina sem que ninguém criasse nenhum problema com a autorização da Câmara de Lisboa. Ainda me recordo da bandeira trans no município de Lisboa. Parece que a Câmara de Lisboa quer sistematicamente embalar as forças e a simbologia de esquerda e impedir as outras manifestações de acontecer. Ontem, a Câmara de Lisboa proibiu uma manifestação. O que devia era ter garantido que as manifestações ocorriam as duas em segurança, com condições, nos seus trajetos ou na sua localização, e em articulação plena com as autoridades policiais. Optou por pressão pública, sobretudo da esquerda política, em proibir. E a proibição, num dia de liberdade, parece ou assemelha-se a censura. E Portugal não pode nem deve viver no âmbito nem num clima de censura. Por isso os acontecimentos que se geraram têm como principal e único responsável o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que permitiu que aquele caos se desorganizasse, obrigando as forças policiais a uma intervenção que de outra forma não teriam tido. E a expor todos, manifestantes de esquerda, de direita, de centro, de onde forem, polícias, a um risco absolutamente desnecessário. Por isso, também os nossos autarcas na Câmara de Lisboa questionarão o Presidente da Câmara de Lisboa sobre isto, mas era importante que o dia não passasse com a retórica toda que os partidos têm levado a cabo durante o dia de hoje, em que parece que o que aconteceu em Lisboa, no último dia, foi simplesmente uma coisa em que pessoas decidiram aparecer do nada e que a Câmara de Lisboa ou outros tiveram que reagir. Não. A Câmara de Lisboa sabia que havia uma ou várias concentrações, optou por pressão da esquerda de as proibir e expôs todos, manifestantes, jornalistas e polícias, a um risco absolutamente desnecessário. Porquê? Porque quis seguir a agenda que a esquerda tem levado a cabo em Portugal. Mas não é a Câmara que proíbe, aliás, é a polícia que proíbe estas manifestações e a Câmara apenas segue esse parecer da polícia. O que aconteceu foi que a PSP deu um parecer sobre a segurança da situação. A Câmara de Lisboa tem a última palavra nessa matéria. E deve seguir o parecer e a orientação da polícia em relação à sua organização, mas deve também providenciar que se nestas circunstâncias uma determinada concentração não pode ocorrer, então deverá ocorrer noutras circunstâncias. As polícias, que Carlos Moedas submete as polícias a um risco absolutamente desnecessário. Claro. Porém, a polícia deu um parecer negativo para Claro. esse risco não... Porque era a Câmara de Lisboa, que é o titular do cargo político que coordena a gestão territorial em Lisboa, que deveria ter dito, meus senhores, nestas condições, ou nesta circunstância, nesta localização, não deve acontecer nestas, nestas e nestas. A Câmara limitou-se a dizer não pode acontecer. No dia da liberdade. Imaginem que a Câmara de Lisboa tinha proibido o desfile na Avenida da Liberdade. O que é que tinha acontecido? Alguém acredita que esses manifestantes que foram desfilar para a Avenida 25 de Abril ontem, e alguns levaram chaimites e etc., que tinham ficado pacificamente a olhar para a estrada e para a rua? Claro que não, só que nós habituámos a ser um país em que é tudo para a esquerda e nada para os outros. Em que está tudo ok, se andam à pancada nas lojas, se destroem montras, está tudo ok. Podem partir vidros, que é contra a banca, que é a favor da Palestina, podem pôr bandeiras no Castelo de São Jorge, não há problema nenhum. Mas quando há uma manifestação a controlar ou a querer controlar a imigração, isso não pode ser. Mas existe mas a polícia rege-se pelo facto das agendas serem marcadas previamente. Ora bem, nós também sabemos. São princípios antagónicos, decidem dar esse... Mas ouça, nós já tivemos várias manifestações em que a polícia nos sugeriu, e a Câmara também, embora a Câmara sempre com má atitude, outros trajetos ou outros locais. Eu dou-lhe o exemplo aqui. A nossa manifestação não deixou de existir porque haviam 200 pessoas do outro lado e nós tínhamos 5.000. Foi articulado uma concentração num local próximo, mas divergente. Nada disso aconteceu aqui. A Câmara quis simplesmente, por pressão pública, mediática de alguns, diga-se também,
deixa-me só dizer isto, dizer que não. E nós habituámos-nos, dou-lhe já a palavra, e nós habituámos, é isso que eu quero dizer, nós habituámos a, se for uma manifestação dos tipos de esquerda e da extrema-esquerda, está tudo bem, podem fazer o que quiserem. Se for uma manifestação de outros lados, já não podem fazer nada e estão proibidos de fazer tudo. Isto é mau, isto agora é independente de direita, de esquerda, de centro. Nós temos que ter uma Câmara Municipal que permita a todos manifestarem-se, porque senão expõe jornalistas, como aconteceu, polícias e manifestantes ao risco. O que é que eu faria se fosse Presidente da Câmara de Lisboa? Reuniria com os promotores das manifestações, das várias, e diria, meus senhores, há aqui, neste local, uma particularidade. O que é que eu sugiro? Que seja feita aqui uma, aqui outra, e que tudo seja feito em paz, em direito de manifestação, em liberdade, porque é o dia da liberdade. Não é? Contra a manifestação do Chega, na Almirante de Reis, essa posição não vimos... Mas é precisamente por isso. Não é nenhuma contra-manifestação. As pessoas têm direito, no dia da liberdade, a ocuparem o centro da capital. É o dia da liberdade. É o dia em que as tropas, também no centro da capital, permitiram a liberdade. Portanto, querem pôr as pessoas onde? No Porto? Em Bragança? Portanto, o que eu quero dizer é isto. Dou-vos já a palavra. O que eu quero dizer é isto. É importante que as pessoas tenham direito à manifestação e que a Câmara de Lisboa tivesse acautelado que todos se podem manifestar. Ao dizer a uns que não e a outros que sim, está a cometer um erro terrível. E que volto a dizer, e que expôs, nós somos absolutamente contra toda a violência, vocês sabem isso, nós procuramos acautelar em cada momento que não há violência, e eu acho que isto deve ser o princípio de todos os líderes políticos. Condeno, sem reservas, para que não haja dúvida, todo o tipo de violência nas manifestações, contra jornalistas, mesmo quando não concordamos com eles, contra polícias, contra políticos. A violência é errada em política. Eu acho que isso deve ser dito de forma clara às pessoas. Porém, devemos fazer um esforço para garantir a liberdade de todos. É isso que digo. Todos os atos de violência. É evidente, mas ouça, alguma vez nós não condenámos atos de violência? Toda a violência na política deve ser condenável, seja de que lado for, seja de onde vier, de todos os lados, não só de um lado. Deixa-me só. Os fechos destes protestos então não são legitimados, uma vez que foram a priori a Câmara, neste caso a Polícia, decidiu que eles não deviam acontecer. Portanto, não estão legitimados de todo. Isso agora, inclusive, que percebia, uma vez que não tiveram tanto palco, porque foram à partida contra estes protestos, esta violência aqui então não é de todo legitimada? Em nenhum caso a violência é legitimada. Em nenhum. Ouça, nós temos sido o maior alvo da violência em Portugal. A violência não é legitimada, seja num sentido ou no outro, mas não é de esquerda nem de direita, não é de direita nem de esquerda. Não há a violência boa e a violência má. A violência dos tipos de esquerda com as coisas da Palestina à volta também é violência. Quer dizer, um estalo não é só maldade se for dado por um tipo de direita. Se for dado por um tipo com a bandeirinha da Palestina ou a bandeirinha trans, também é violência. E nós habituámos-nos a ver só o contrário. Habituámos-nos a dizer assim, é direita é violência, a esquerda está tudo bem, é manifestação. É exaltação, é aspiração. Não. A malta de esquerda comete crimes. A malta de esquerda é violenta. As manifestações de esquerda são em muito maior número em Portugal há muitos anos e muitas vezes com violência. E, portanto, isto tem que ser dito. Nós precisamos de um país que funcione para todos, de direita e de esquerda. Que funcione para todos. Os que gostam de fazer manifestações a favor da imigração e os que gostam de fazer manifestações por uma imigração controlada. Para termos um país para todos. Senão temos sempre um país para alguns, em que parece que só uns é que têm a grande mão do Estado do seu lado. E os outros, mais não são do que levar com a mão do Estado em cima. E eu acho que isso é negativo, é isso que eu estou a dizer. Em relação à violência, eu acho que não preciso repetir, volto a dizê-lo, para nós é muito menos contra forças policiais, contra quem exerce a sua autoridade. O Chega está integralmente, 100% solidário com as forças de segurança em Portugal. Entendemos é que a Câmara de Lisboa não esteve bem, esteve mal e, como digo, expôs todos a um risco desnecessário de violência. Era isso que eu queria dizer. Falou outra vez da Câmara de Lisboa, mas propunha que a Câmara de Lisboa fosse contra o parecer da polícia, que é muito objetivo e claro, e que diz que a manifestação fica proibida por causa da ordem da segurança pública. Vou-lhe dizer o que é que eu faria se fosse Presidente da Câmara e que era a decisão correta. Há um parecer que alerta para condições de segurança que atribui um risco grande e, por isso, dá um parecer negativo. Porém, é o dia 25 de Abril, é o dia em que as pessoas se querem manifestar, num sentido ou noutro, e em centros simbólicos, Lisboa, no Porto, seja onde for, em centros simbólicos. Há duas opções, proibir uns e deixar outros, proibir todos, 3 opções, aliás, proibir todos, ou tentar acautelar que todos ficam razoavelmente integrados no seu direito de manifestação, que é um direito constitucional. Não é um direito dispensável. Não é um direito que possa ser suprimido.
É um direito fundamental na Constituição que eles tanto gostam de defender. E, portanto, não se pode dizer simplesmente que os senhores não se podem manifestar. Não se pode dizer. Aliás, é contra o princípio básico da Constituição. Pode alertar-se, como fez a polícia, para condições de segurança potencialmente perigosas e negativas. Mas aí é a Câmara que deve fazer. Bom, perante estas circunstâncias, eu sugiro isto e isto. Já aconteceu connosco. E essas manifestações podem acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira? Claro que não. Uma delas, a primeira intenção, aliás, era um porco no espeto, é uma clara provocação. Depois o que assistimos foi gritos por Salazar. Se isto é tudo compatível... Ouça, eu não vou falar sobre o conteúdo das manifestações. Eu acho que ontem vimos vários cartazes, aliás, alguns com a minha cara, com setas, com sangue, e ninguém os proibiu. Vi um em que o Primeiro-Ministro era agente imobiliário também, até tinha alguma graça, mas quer dizer, isso ninguém os proibiu. Isso deixaram continuar. Isso não é violência também? Então, e quando dizem que o André Ventura devia voltar para junto do Salazar e que isso não é violência, aí está tudo bem, é só a violência boa da direita, da esquerda, a outra é a violência má. Nós temos que deixar de ser esse país. Temos que deixar de ser... Primeiro, em casa já ninguém entende isso. Segundo, os senhores também, e nós temos que fazer o nosso trabalho, de ser o mais equidistantes possível. Há violência dos dois lados e deve ser apontada como violência dos dois lados. Quando é assim, cabe às autoridades públicas garantir que os dois lados têm direito a manifestar-se, dentro do tal quadro legal em que se devem manifestar, e evitar cenários como o de ontem. A responsabilidade do que aconteceu ontem é de Carlos Moedas. Eu tenho a certeza que as autoridades policiais, se pudessem, não estariam ali. Se pudessem, não estavam sujeitos àquilo, e tenho certeza que os seus jornalistas também. Não, se pudessem evitar aquele cenário. Portanto, acho que isto é uma lição para o futuro, seja de quem for e seja que quadrante político for, de esquerda e de direita. Temos é que acabar com a ideia que há a violência boa e a violência má. Se for com a bandeira da Palestina, está tudo bem. Se for um tipo de direita, é um sanguinário e tem que ser posto na prisão, não é? Está a tentar equilibrar aqui... Nem é equilibrar. Mas há a violência dos dois lados, o que é muito diferente daquilo que foi dito ontem à tarde por Rita Matias, numa entrevista à CNN, em que disse que havia intervenientes de extrema-esquerda a provocar, ou seja, resumindo, a Rita Matias, uma dirigente do Chega, colocou o ónus da violência de ontem mais sobre os... Não, mas tenho a certeza, nem é preciso ter dito a Rita Matias isso. Nós vimos imagens da extrema-esquerda a provocar os outros. Agora, eu não vou dizer que foi tudo o que aconteceu, eu não estive lá o tempo todo para ver. Agora, nós vimos isso claramente. Pessoas que andavam e eram facilmente identificáveis, como disse, porque há símbolos que nos identificam imediatamente, a provocar especificamente os outros. O que eu acho é que, nestes casos, quando isto acontece, nós também temos que ter a coragem de apontar o dedo a essas provocações. Portanto, a Rita Matias tem razão quando diz que houve provocações que nós vimos lá na televisão, aliás, nos vossos canais. Via-se perfeitamente. Pessoas que foram lá especificamente que estavam a provocar. O resto é o resto e os senhores acompanharam-no bem. Concordo quando Rita Matias diz, inclusivamente, que o que aconteceu foi motivado pela hostilidade com que os manifestantes de extrema-direita foram recebidos no Rossio. Ou seja, a culpa eram destes manifestantes que vieram do desfile. Todas as pessoas que fazem violência têm culpa. Mas o grande culpado do que aconteceu ontem foi Carlos Moedas e a Câmara de Lisboa. Porque não permitiram que as manifestações ocorressem, procuraram cercear e limitar a liberdade no dia da liberdade, dando a uns uma liberdade e tirando a outros essa liberdade. Volto a dizer, o que é que aconteceria se a Associação 25 de Abril, o Bloco de Esquerda, o Pedro Nuno Santos, o Paulo Raimundo, não pudessem desfilar na Avenida 25 de Abril? Ou seja, se eu marcar hoje uma manifestação para 25 de Abril daqui a um ano, quero ver o Presidente da Câmara de Lisboa proibir a Associação 25 de Abril de fazer lá a manifestação, porque o Chega já lá vai fazer. Mas podemos experimentar. Nós marcamos hoje uma manifestação para o próximo 25 de Abril. E quando chegarmos a 25 de Abril, vamos ver se têm coragem de proibir os outros de lá desfilar. Não têm. Não têm. Não têm porquê? Porque é tudo para uns e nada para outros. Porque é assim há décadas neste país. E nós temos que acabar com isso. O Banco disse esta tarde que os partidos que querem limpar Portugal ainda não se tinham pronunciado, pelo menos até esta tarde. Se fosse outra circunstância, estivermos aqui a falar de outro tema, André Ventura teria sido logo o primeiro a pronunciar-se? Eu acho que o André Ventura teve ontem, o 25 de Abril, na Assembleia da República, debateu com o Primeiro-Ministro um dia antes. Hoje foi o dia do funeral do Papa e estou aqui a falar numa conferência de imprensa à tarde. Com todo o respeito que tenho pelo PAN, não vou estar a perder o meu tempo com isso, honestamente. Eu sou candidato a Primeiro-Ministro, é isso que me preocupa, e acho que devo dizer ao Presidente da Câmara de Lisboa que esteve mal, independentemente, tenho até uma boa relação pessoal com o engenheiro Carlos Moedas. Devo dizer que num dia em que o país discute e fala sobre manifestação, sobre liberdade de expressão e sobre direitos, um candidato a Primeiro-Ministro não deve fugir a isso e deve ter a coragem de se exprimir.
Agora, ouvi sim há pouco, aliás, quando vinha para cá, o líder do Partido Socialista dizer que aqueles que apelam à ordem são os maiores causadores da desordem. Parece quase aqueles que apelam à transparência e são os maiores causadores da corrupção no nosso país. Acho que era isso com que Pedro Nuno Santos devia preocupar um pouco mais. Aliás, ele hoje está na Madeira, é um bom sítio para se preocupar com corrupção e falar sobre isso.